A gente vai acompanhar agora, mais uma vez, a sabatina, então, para a Procuradoria-Geral da República e também para o Supremo Tribunal Federal. Acompanhe conosco. Um território que ele não consegue proteger nem o seu território geográfico e nem as pessoas que vivem lá. Porque, para mim, só existe uma raça, a raça humana. E os Yanomamis precisam de suporte, de apoio, para que eles possam viver com dignidade, o que, na maioria das vezes, não acontece. Até porque todas essas desintrusões, elas são reiteradas. Quando se faz uma operação selva livre, se tira garimpeiros daquela reserva, um ano e meio depois eles estão lá novamente, porque ela é extremamente grande e não se pode, a gente não tem nenhuma política inteligente para explorar as riquezas com a devida aquiescência das populações naturais, como está consignado na nossa Constituição e que não foi regulamentada depois de 30 anos. O artigo 261 não foi regulamentado. Então, eu queria fazer uma pergunta que serve para os dois. Qual a posição de vocês em relação a gente regulamentar o artigo 231 da Constituição? E a segunda pergunta, em relação ao marco temporal. O Supremo recentemente relativizou o marco temporal, gerando uma insegurança muito grande a quem trabalha e produz no nosso país e uma insegurança às comunidades naturais também. Queria perguntar a vossas excelências a posição de vocês em relação ao marco temporal, que inclusive nós estamos aqui na iminência de derrubar o veto amanhã numa sessão do Congresso. Então, são essas duas perguntas e desejar aí que aconteça o melhor em relação à candidatura de vossas excelências. Doutor Paulo. Obrigado. Senador, com relação à atuação do Ministério Público, especialmente em temas polêmicos, e que desde que não haja uma urgência, eu sou favorável sempre como disse antes, à transparência e, sobretudo, a ouvir os lados envolvidos. Eu disse aos senhores a vossas excelências, que sempre estarei aberto para ouvir o que vossas excelências tiverem a dizer sobre as repercussões práticas, sociais, políticas, que possam estar escondidas debaixo sem que o enfoque puramente técnico, sem que esse enfoque puramente técnico possa revelar. Não acho que o Ministério Público faça política e, portanto, também não acho que ele tenha que opinar sobre temas que estão abertos ao debate político. Cabe-nos verificar a compatibilidade com a Constituição e, estabelecida essa compatibilidade, seguir a política pública que for estabelecida. Por isso também acho que a questão do marco temporal está sendo resolvida nesse verdadeiro diálogo institucional que o Judiciário mantém com o Legislativo, e eu tenho certeza que a melhor solução haverá de prevalecer. Senador Flávio. Eu quero agradecer ao senador Irã, porque eu tenho muita identidade com o estado de Roraima, porque é o estado que abriga muitos maranhenses. Aqui mesmo temos a presença do ilustre senador Messias de Jesus, maranhense de Graça Aranha. E há magistrados, membros do Ministério Público, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima é maranhense. Por isso é um estado pelo qual eu tenho muito carinho. E já recebi Vossa Excelência, senador Messias, senador Chico Rodrigues, praticamente todos os deputados federais, o próprio presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, assim como também entidades da sociedade e o governador. Creio, senador Irã, que é o governador que eu mais recebi. Acho que mais recebi o governador de Roraima do que o governador do meu amado e querido Maranhão. Por quê? Porque reconheço a agudeza das questões que ali estão postas, que Vossa Excelência fez esse resumo, e considero, sim, que um dos caminhos
é exatamente o que tem acentuado. A Constituição tem que ser cumprida. O artigo 231 da Constituição tem que ser cumprido na sua integralidade, na sua inteireza. E creio que o Congresso e os demais poderes políticos, o Executivo, devem agir de modo consentâneo com esse objetivo de cumprir o artigo 231 da Constituição. Eu já havia externado isso a Vossa Excelência e reitero aqui publicamente. Em relação, infelizmente, ao marco temporal, pelo fato que o senhor aludiu, nós temos uma possível judicialização futura, porque houve um julgamento e haverá, como o senhor anunciou, uma apreciação de vetos. Esses vetos podem eventualmente ser derrubados, claro, uma decisão que cabe ao Congresso, e eventualmente essa nova lei a ser promulgada pode resultar numa nova ação no Supremo. E não seria, a meu ver, desejável que eu esteja impedido de votar por ter pré-julgado a matéria. É apenas firmo aquilo que eu disse há pouco, respondendo ao ilustre senador Petecão, creio, e ao senador Bittar. Ou seja, a minha visão é de busca de compatibilização dos vários interesses, e eu sou, a princípio, contra saídas impositivas, unilaterais, porque acho que não resolve. Eu e vários que aqui estamos, passamos a nossa juventude dizendo que problema social não se resolve com polícia. Então, polícia é uma espécie de última rácio. O uso da força é a última rácio. É quando todos os outros caminhos não deram certo que você recorre a, eventualmente, uma saída coercitiva. Eu creio que, em relação a esses temas todos da nossa querida Amazônia, é possível, progressivamente, construir caminhos que tragam segurança jurídica e paz. Paz social para o povo da Amazônia, porque nós precisamos fazer com que a Amazônia seja uma referência que é de sustentabilidade ambiental, mas também de sustentabilidade social, porque essas dimensões são indissociáveis e é isso que o Brasil precisa, é isso que os amazônicos precisam. No limite possível dessa nova função que, sendo aprovado pelo Senado, eu exercerei, o senhor pode ter certeza dessa minha visão filosófica e jurídica acerca de como resolver essas controvérsias tão agudas no Brasil, mas especialmente na Amazônia. Senador Messias de Jesus. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem para dar celeridade aqui. O Messias vai fazer algumas declarações. Meu seria um minuto só cumprimentando aqui, questão de ordem. Cumprimentando aqui o ilustre senador Irã, ele falando em relação ao marco temporal. Eu queria fazer aqui apenas um adendo aqui às palavras do ilustre senador Irã, indagar o nosso ministro Flávio Dino, que outro assunto que nos preocupa muito, primeiro o marco temporal. Isso causou com certeza uma preocupação muito grande, sobretudo por Mato Grosso, nosso estado, que é o estado de dimensão continental, e lá tem essa possibilidade de algumas ampliações de reserva indígena, com isso trazendo uma insegurança jurídica, até porque na medida que tem algumas cidades que têm 35 anos já da sua fundação, habitada por milhares de brasileiros que ali aportaram, produzindo, gerando emprego e sobretudo riqueza. Mas eu quero perguntar um outro assunto só para concluir aqui. O que nos preocupa também muito é a questão da licença ambiental. Tramita no Senado Federal aqui, da Comissão de Meio Ambiente, o PL 2159 de 2021, que dispõe sobre a criação de uma lei geral sobre esse tema. Não obstante, a proposição a tratar deste assunto é de alta relevância para o desenvolvimento sustentável do nosso país. A sua tramitação, iniciada na Câmara dos Deputados, foi em 2004. Já durou nos longos 19 anos. Eu indago a Vossa Excelência se posicionar sobre o licenciamento ambiental. Por muitos, causa conflitos de difícil conciliação entre, de um lado, os defensores intransigentes do meio ambiente e, do outro lado, os que alegam a rigidez da legislação ambiental trava o desenvolvimento nacional, que é bom que se esclareça, e as obras de infraestrutura, haja vista que o impacto que pode causar na geração de emprego, especialmente na produção de alimentos. Vossa Excelência escutou muito bem aqui o ilustre senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas, em relação à BR-319, que demanda Porto Velho, lá o estado do Amazonas. Infelizmente, essa obra tem alguns anos. Particularmente em Mato Grosso, aqui eu vejo a presença está ali presente, ilustre amigo ministro do Transporte e Infraestrutura, Renan Calheiro. Nós vivemos lá já há alguns anos, isso na década de 1990, quando fui governador de 91 a 95,
em relação à BR-158. Até agora, graças a Deus, estamos buscando uma solução que seja palatável, que vai atender com certeza o agronegócio. Pessoal, você continua acompanhando agora a sabatina. Nos Pingos nos Is, a gente agradece aqui a tua companhia e audiência